Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Tudo fixe? Hoje já está mais frio, vocês viram como é que é? Solzinho, céu azul e frio. Haja organismo, né? Para aguentar o calor e o frio, o calor e o frio. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para adorarmos esse Deus maravilhoso, que sem dúvida alguma tem cuidado de cada um de nós, não é? Todos nós temos as nossas lutas, os nossos desafios, mas se realmente nós permanecermos fiéis a Deus, a gente vai poder desfrutar das maravilhas que Ele tem nas nossas vidas. E é um desafio, porque a vida não é fácil. Seguir Jesus não é fácil. O que nós estamos fazendo como seguidores de Cristo? Quando o Senhor Jesus ele converte o nosso coração, a nossa vida passa a ter outro sentido, é ou não é? O Senhor converteu o nosso coração e a nossa vida tem que ser vivida de uma forma diferente. Os nossos valores são alterados. Os nossos objetivos são redirecionados. A nossa mente é renovada. E a percepção da vida agora é mais aguçada. Sabe que quando o Senhor Jesus converte o nosso coração e o Espírito Santo vem habitar em nós, é como se os nossos olhos agora eles tivessem uma visão muito mais apurada das coisas do que tinha antes. A questão é, nós estamos tendo essa visão apurada? Porque nós temos a oportunidade, através da fé em Jesus, de olhar para o futuro. Não se preocupar com o futuro, porque a própria palavra diz, não se preocupa com amanhã não, porque basta o amanhã o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio mal, então não se preocupe com amanhã. Mas a questão é que quando o Senhor Jesus transforma a nossa vida, nós temos uma perspectiva de futuro completamente diferente. E nós precisamos viver essa perspectiva. Antes, nós não víamos coisas que agora nós conseguimos ver. Antes, nós não sentíamos coisas que agora a gente começa a sentir. Nós começamos a ler coisas que antes nós não líamos. Sim ou não? Estamos a ler a Bíblia? Ou não líamos a Bíblia e continuamos sem lê-la? A nossa conversão, ela nos leva à salvação. O Senhor Jesus, Ele converte a nossa vida para nos dar o quê? A vida dEle. Ele dá uma vida nova para mim e para você. E a partir dessa nova vida, o Senhor Jesus tem um propósito para cada um de nós. Um propósito novo. E uma coisa que Ele quer de mim e de você, sabe o que é? Que nós sejamos embaixadores dEle. Abre aí em João 16, do 8 ao 11. João 16, do 8 ao 11. Evangelho de João, capítulo 16, do 8 ao 11. A palavra de Deus diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é esse que Ele fala quando Ele vier? O Espírito Santo, Consolador. Jesus falou isso para os seus discípulos, e o Espírito Santo ele habita em mim e em você. Ele habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Sabe quando você tem um cofrinho, um mielheiro, e você vai colocando dinheiro ali dentro? O que vale mais, o mielheiro ou o dinheiro que está lá dentro? É
Eu faço um para os meninos só com moeda de 2 euros. Antes eu fazia com tudo quanto era moeda. Ficou pesado pra caramba. Quando eu abri não tinha nada de dinheiro. Porque tinha um monte de moeda, eu falei, não, vou fazer só de 2 euros. Então toda moeda de 2 euros, que eu tenho uma tentação para gastar, eu vou e já boto lá direto e nem vejo mais para ela. Mas o que vale mais? O que está lá dentro. O que vale mais na nossa vida? É o que está dentro de nós, sabia? É o que está dentro de nós é o que mais vale. Não é o que está fora. Não é essa capa aqui, ó, que a gente se magoa, que a gente às vezes está menos bonito, que às vezes o cabelo está mais ou menos arrumado. O que vale é o que está dentro de nós. E é o Espírito Santo que vai o quê? Agir. Da mesma forma que ele agiu na nossa vida, ele vai agir através da nossa vida, ele vai agir na vida dos outros que estão ao nosso redor. Nós temos a função de sermos o quê? Porta-vozes de Cristo. Essa é a nossa função. Nós temos que proclamar as boas novas da salvação. Abre lá, Romanos 10. Romanos 10, só um versículo 17. Romanos 10, versículo 17. A palavra de Deus diz assim, Paulo falou isso para os romanos, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, eu e você ouvimos a palavra do Senhor, e isso fez com que Deus nos desse fé para a gente crer naquela palavra que era verdade, e nós recebemos aquela palavra como um presente, não é? E aí o Senhor Jesus transformou a nossa vida. E a grande questão é, nós estamos sendo seguidores de Jesus? Porque uma coisa é você ser convertido, outra coisa é você ser seguidor. O que é ser seguidor de Jesus? Seguidor é aquele que segue. Quando nós fomos lá para o monte lá em Baltar, semana passada, lá na Páscoa, muitos ou quase todos tinham já o endereço, porque hoje a gente tem tudo no telemóvel, o Waze, mas nós fomos num comboio, certo? Seguindo, não é? O Senhor Jesus, ele vai na nossa frente, ele quer que nós estejamos seguindo ele. Quem vai abrir o caminho é o Espírito Santo de Deus, para mim, para você, fazermos o quê? A obra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Lucas 10, versículo 1 a 16. Abre lá, Lucas 10, versículo 1 a 16. Lucas 10, de 1 a 16. A palavra de Deus diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos, se nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade.
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que estamos reunidos em Teu nome. Esse dia foi escolhido pelo Senhor para que nós pudéssemos dedicar a Ti. Que o Teu Espírito Santo fale os nossos corações, usa-me para a honra e glória do Teu santo nome. Me capacita, Pai, que eu seja porta-voz das Tuas boas novas. Que nós saímos daqui hoje diferentes e transformados pelo Teu poder. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Olha só, Jesus, ele tinha como objetivo entrar nas cidades ao sul da Galileia. Para quê? Para proclamar o reino de Deus. Então, ele comissiona 70 seguidores, explica para eles o que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer e o que eles deveriam esperar ao entrar nessa cidade. Jesus nos avisa que a seara é grande. Interessante o segundo hino que foi colocado, né, que o Micael falou sobre o trabalho, sobre a seara. E a seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Até hoje. Essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E até hoje, a seara continua sendo grande, e os trabalhadores são poucos. É interessante que Jesus, ele fala que eles tinham que rogar, pedir ao Senhor da seara, para que ele enviasse mais trabalhadores para os seus campos. E os campos que Deus tem para a colheita são enormes. Sabe por quê? Porque fazem parte do mundo inteiro. Todos os países, sem exceção, têm uma colheita para ser feita. Todos os países, sem exceção. Só que os trabalhadores são poucos. O Senhor Jesus, ele está demonstrando aqui preocupação com o objetivo na proclamação do reino de Deus. E parte da estratégia dele é de que esses 70 possam ir proclamando o reino de Deus de 2 em 2. Por quê? Porque um apoia o outro. Não é melhor, quando você dá uma caminhada, é melhor você caminhar sozinho ou com mais uma pessoa? Depende, se a pessoa não ficar falando muito, é melhor você ir sozinho, né? Mas, não dá mais gás se você for com mais alguém? Não dá mais segurança? E é interessante, né? Nós não fazemos isso. Quem é que faz? Os mormons e os testemunhas de Jeová, que não proclamam a verdade. A gente tem muito que aprender, não tem? Muito que aprender. Mas é interessante porque Jesus, olha, imagine a cena. Jesus pede para que os seus seguidores orem a Deus. Dá para entender isso? Jesus pede para esses 70 orarem a Deus para mandarem mais pessoas para o campo. Deus é o Senhor da obra missionária. O trabalho é dele, o objetivo é dele e tudo é para ele. Não é nada para a gente. A iniciativa vem dele e a provisão também vem dele.
O versículo 3 é muito interessante porque olha o que Jesus diz. Lê alguém para mim, por favor. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. E agora? Olha o que Jesus está falando. Ó. Comissionou, falou para orar para Deus, mandar mais gente. Ele fala, mas eu estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Quem levanta a mão e quer estar nessa situação? Ninguém. Alguém quer estar? Só que é isso que Jesus quer de mim e de você. Sabe por quê? Porque os lobos, eles estão em toda parte. E muitas vezes, lobos com pele de carneiro dentro da igreja. Os lobos se alimentam também do quê? De cordeiro. E aí? Jesus, ele nunca disse que servi-lo e segui-lo seria fácil, seria fixe, seria tranquilo, seria confortável. Não. Mas o que nós queremos de Jesus? O conforto, amém. O que a gente quer de Jesus? As bênçãos. Mas ele nunca enganou ninguém. Ele nunca falou, ó, me segue que é tudo tranquilo, faz o que eu mando que vai ser fixe. Você vai, ó, sabe aquela onda que surfa do começo ao final? Imagine lá em Nazaré, aqueles surfistas daquelas ondas gigantescas que conseguem surfar tudo, vai até a espuma lá do outro lado. É isso que a gente quer, né? Olha lá, Mateus 5, versículo 11 e 12, quem pode ler? Mateus 5, versículo 11 e 12. Uma grande manada de porcos. Não, Mateus 5. Desculpa. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha só, Jesus diz que nós somos felizes, que nós somos bem-aventurados quando, por causa dele, as pessoas nos perseguirem. Quando as pessoas nos injuriarem. Quando as pessoas falarem mentiras sobre nós. Jesus fala que nós seremos felizes. Por quê? Porque isso aconteceu com os profetas. Mas Jesus, ele falou uma coisa interessante aqui no versículo 12. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Então olha só. Olha como que funciona a lógica de Cristo, que é completamente diferente da nossa lógica. O que nós queremos? As bênçãos daqui, é ou não é? Eu vou te falar, não está errado, tá? Não está errado. A grande questão é o nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso. E nós facilmente podemos nos corromper com as bênçãos que o Senhor Jesus nos dá aqui. E o que o Senhor Jesus tem para mim e para você são bênçãos inigualáveis. O que Jesus fala, o vosso galardão é grande, ele está no céu. Você sabe o que é o galardão? Você sabe como vai ser? Não se compara com a melhor coisa que Deus te der aqui nessa terra. Não se compara, não tem comparação. Então, Jesus nunca enganou ninguém. Quando ele começou o Sermão do Monte, ele já começou falando, ó, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Quer ser feliz? Me sirva. Não é quer ser feliz, desfrute das minhas bênçãos. Quer ser feliz? Seja perseguido por minha causa. Aí também é outra questão. Perseguido por causa de Jesus. Não é pelas asneiras que a gente faz. É perseguido por causa
do Deus que nós somos embaixadores, da palavra que nós proclamamos. E nós não devemos o que? Nos preocupar com as coisas desse mundo. Por quê? O que é desse mundo vai ficar aqui. Caixão não tem gaveta. Você já viu caixão com gaveta? Não tem gaveta. Tem gente que põe um monte de coisa junto lá, com defunto, tudo. Vai ficar tudo aqui, ó. Jogou dinheiro fora. Caixão folhado a ouro. Vai ficar tudo aqui. O que é daqui vai ficar aqui. Jesus fala que nós somos peregrinos em terra estranha. Ou seja, eu e você, quando o Senhor Jesus converte o nosso coração, nós não somos daqui mais. E por que a gente se apega às coisas daqui? A seara é grande. Tem noção? Hoje aqui nós somos mais ou menos em 30. Você tem noção que ao nosso redor tem centenas de milhares de pessoas que o Senhor Jesus quer converter e que elas precisam ouvir a palavra de Deus? Quem é que vai falar para essas pessoas? Como é que está o nosso relacionamento? Nós que somos portugueses e nós que somos estrangeiros. Como é que está? O que nós falamos? Como é que nós vivemos? Como é que é o nosso procedimento? As pessoas que estão ao nosso redor, quando elas olham para nós, elas veem uma inspiração ou elas veem e falam, eu ser dessa religião aí? Nunca. Será que o nosso testemunho não é assim? Como é que é o nosso testemunho? As pessoas querem crer no Deus que nós cremos? A missão de Deus, ela promove a paz. Olha que lindo, versículo 5. Ao entrares numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Uma vez, há muitos anos atrás, quando a gente chegou cá em 2011, a Rosário, que já veio pregar aqui várias vezes, que é uma portuguesa, é casada com um ucraniano. Eu lembro que a primeira vez que ele entrou na minha casa, ele falou, paz seja nessa casa. Eu falei, olha só, é crente. E isso nós devemos falar em toda a casa que a gente entra. Às vezes eu lembro, eu falo, às vezes eu esqueço, eu estou tentando me policiar para falar. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer que haja paz nas casas das pessoas. Ele quer que haja paz na sociedade, Ele quer que haja paz nas nações. Olha só o que Zacarias, pai de João Batista, orou em Lucas 1. Mesmo livro de Lucas, vai lá, Lucas 1, versículos 76 e 79. Lucas 1, 76 e 79. 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Zacarias está falando do filho dele, João Batista, que viria pregar o arrependimento antes de Jesus, certo? 79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jesus, Ele é o príncipe da paz, segundo Isaías 9:6. O mundo que nós vivemos é um mundo de paz ou um mundo de guerra? Guerra. Mas as pessoas querem, mas fazem? Por quê? Porque o verdadeiro príncipe da paz é Jesus. Interessante, quando existe um conflito no país, vocês provavelmente já ouviram isso. Portugal enviou uma missão de paz. Já ouviu isso? O Brasil enviou uma missão de paz. Com o quê? Com fuzil, com tanque, com aeronaves. É assim que o ser humano faz a paz. O ser humano faz a paz com armas. Jesus faz a paz com o sangue dele, com a palavra dele.
Ele quer que eu e você sejamos o quê? Os porta-vozes da sua paz. Existe coisa melhor do que você deitar na sua almofada, depois de um dia de trabalho cansado, e ter paz? Existe? Tem preço você dormir em paz? Tem preço. Você trocaria dormir em paz por um carro novo, top de linha? Ter um carro novo, top de linha é fixe, né? Mas em que adianta ter e não ter a paz? Da mesma forma que não ter um carro e não ter paz, é a mesma coisa. A paz é a coisa mais importante que eu e você podemos ter. E a paz está sendo clamada pelo mundo. Eu quero paz. Deus, Ele cuida dos seus mensageiros, Ele cuida de nós. Versículo 6: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Interessante que a estratégia de Jesus é o quê? Que esses 70 mensageiros entrem nas casas das pessoas que não o conhecem, nas cidades que ele ainda vai. Por quê? Porque nessa época ninguém sabia quem era Jesus. Hoje nós vivemos uma questão diferente. Hoje nós temos o quê? A missão não só de entrar nas casas e proclamar a paz, mas também de receber as pessoas nas nossas casas. E aí é a questão. Hoje é dia 12 de abril. Quantas pessoas você já recebeu na sua casa que não conhecem Jesus esse ano? É algo para a gente pensar. Porque se o Senhor Jesus converteu o nosso coração, Ele quer não só que nós entremos nas casas daqueles que não o conhecem, mas que nós também recebamos. Nós que somos estrangeiros, só vivemos com os estrangeiros? Ou vivemos com os nacionais? Eu e Elaine fomos enviados como missionários especificamente para o povo português. Só que o Senhor trouxe outros mensageiros, que são vocês estrangeiros. Não como missionários como eu e Elaine, mas como seguidores de Jesus, com uma missão do quê? Proclamar as boas novas de salvação. O Senhor Jesus te trouxe aqui para Portugal, não é só para você melhorar de vida, mas é para você proclamar as boas novas da salvação para aqueles que estão ao seu lado. E você tem mais portugueses sem conhecer Jesus do que brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos. E a questão é, nós estamos desempenhando o papel. Essa palavra aqui é para mim e para você. E não é só para mim porque eu vim aqui como um missionário específico para isso, não. Essa palavra é para mim e para você. O que nós estamos fazendo? Nós estamos realmente trabalhando em prol do reino de Deus. Aqui, Jesus está falando para que esses seguidores estejam focados e não se preocupem com as coisas desse mundo. Nós devemos ser humildes, nós não podemos ser soberbos. Muitas vezes, a bênção de Deus acaba nos atrapalhando. E é um grande perigo que nós vivemos. Nós devemos o que? Entender que o Senhor Jesus quer que nós estejamos dispostos e disponíveis para a obra dele. Temos as nossas responsabilidades como cidadãos, como pais e mães de família, como jovens, como homens e mulheres. Mas o principal, se o Senhor Jesus converteu o meu no seu coração, é proclamar as boas novas da salvação. Aqui, quando Jesus fala, versículo 11, versículo 10: quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Isso é específico para esse momento. Você não vai entrar na casa de uma pessoa, a pessoa não vai te receber, o que você vai fazer? Você vai gritar, ó,
Não vai fazer isso hoje, vai? Mas isso daqui era específico, por quê? Porque ninguém conhecia Jesus. E o contexto era outro. E Jesus tinha um objetivo com isso. Agora, olha só. A parte C do versículo 11. Não obstante, saber que está próximo o reino de Deus. Ou seja, o discípulo de Jesus não foi recebido? Ele bate o pó naquela cidade e fala, ó, mas o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque esses seguidores, eles foram preceder a ida de Cristo. Quando ele fala, porque o reino de Deus está próximo, é porque Jesus iria lá. Jesus estava próximo. E a questão é, Jesus está a voltar ou não? Está ou não? Sim. E está mais próximo do que eu e você podemos pensar, podemos entender, podemos supor, não, agora aquele país com aquele, porque lá em Daniel fala, está sendo ótimo. Às vezes eu ouço alguns teólogos que eles falam coisas e que obviamente tem sentido, mas o dia e a hora ninguém sabe. Mas Jesus vai voltar. E está cada vez pior a situação. Então o que acontece? O que nós precisamos fazer? Proclamar as boas novas da salvação. Amém? Amém. Nós precisamos viver da forma que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Abre lá em Lucas 9, o capítulo anterior, versículo 1 e 2. Olha que interessante. Jesus aqui estava falando só com os 12. Lucas 9, isso foi antes de mandar esses 70. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Interessante que, olha só, que privilégio. Os 12 discípulos de Jesus, e esses 70, eles tinham o dom da cura. Eles curavam as pessoas. Já pensou? Que coisa maravilhosa. A pessoa estava doente numa casa, eles entravam e a pessoa era curada. Isso foi específico. Eu e você hoje precisamos fazer o quê? Orar ao Senhor. Nós não pedimos cura quando alguém está doente? Quando nós estamos doentes? Muitas vezes a pessoa é curada, outras vezes a pessoa não é curada. Mas nós temos também o que? Esse privilégio, só que não de curar, como os discípulos faziam, mas de orar ao Senhor e pedir, Senhor Jesus, pela tua vontade, cura essa pessoa que está com esse câncer, essa pessoa que está com esse braço quebrado, cura. E você já viu gente curada? Eu já vi. E não é porque eu tenho poder, eu tenho dom de cura, mas porque o Senhor Jesus, segundo a vontade dele, ouviu a minha oração e a pessoa foi curada. E é isso que nós precisamos entender. Olha que poder maravilhoso que Deus nos dá. Olha que acesso direto ao Deus da graça para que Ele cure as pessoas. Agora, tem aqueles que vão recusar o reino de Deus. Tem aqueles que vão recusar as boas novas da salvação. Tem aqueles que vão desprezar o presente da vida eterna. E é isso que Jesus está falando nessa sequência aqui, ó, do versículo 11 até o versículo 14. Até o versículo 15. Quando ele fala, é de ti, Corazim, a de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás para o inferno. Por quê? Porque Jesus estava andando, pregando, realizando milagres e curas em Cafarnaum. Em Tiro e Sidom, Jesus não estava. Em Sodoma, Jesus não estava. E o que ele fala? Vai haver menos rigor para essas cidades. Lembra como era Sodoma e Gomorra? E Jesus está falando que
haverá menos rigor do que para Cafarnaum. Por quê? Porque Jesus estava ali presente em Cafarnaum e as pessoas estavam recusando Jesus. Olha que coisa interessante. Versículo 16 é a grande sacada desse pedacinho aqui, ó. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Provavelmente você já ouviu, eu acredito em Deus. Mas esse negócio de Jesus, crente, conversão, igreja, não é comigo. Já ouviu ou não ouviu? Eu já ouvi centenas de vezes. Quando nós achamos que as pessoas estão nos rejeitando, Jesus está falando que elas estão rejeitando a Ele. Porque nós somos o quê? Embaixadores. O que o embaixador faz? Ele está num outro país, representando o país dele. Certo? Quando um governo manda o embaixador se retirar por algum conflito, quer seja político, econômico, ele não está mandando aquele embaixador sair porque não gosta daquela pessoa em si, mas é por causa do país que ela representa, certo? Então, quando nós somos rejeitados, as pessoas estão rejeitando a Jesus. E Jesus fala, e quando estão me rejeitando, estão rejeitando aquele que me enviou, que é quem? Deus Pai. Que é quem muitas vezes as pessoas falam, não, eu acredito em Deus. Todas as religiões cristãs, porque tem várias religiões que se falam cristãs, mas não tem nada de Jesus. Mas falam que acreditam em Deus, mas rejeitam a cruz de Cristo. Então, qual é a nossa função? Proclamar. O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos hoje? Nós somos realmente seguidores de Jesus, porque o seguidor de Jesus proclama as boas novas da salvação. E aqui não é questão de ter vergonha ou ser mais espontâneo. A questão é que é uma ordem. Jesus, Ele quer que eu e você sejamos o quê? Proclamadores da palavra dEle. O Senhor Jesus, Ele está a voltar. Ele está a voltar. E tem um monte de gente ao nosso redor que vai para o inferno. E nós precisamos o quê? Proclamar a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele sabe exatamente quem se converterá a Ele. Ele sabe quem vai ser. Eu e você sabemos? Não sabemos. Em 2024, quando a minha cunhada foi internada lá no Brasil, que já era viúva do meu irmão, eu fui para lá de urgência e fiquei dentro de uma UTI, 7 dias, proclamando a palavra do Senhor para ela. Enquanto ela não entendia nada, e depois quando ela começou a entender. Eu creio que ela entregou a vida dela para Cristo. Agora eu só vou saber quando o Senhor Jesus voltar. Quando eu fui, várias pessoas crentes falaram, meu, você é louco, você vai gastar tudo isso de dinheiro? Deu uns 1.000 euros a passagem. Deu mais até do que 1.000 euros. Porque foi de um dia para o outro, mais ou menos. A pessoa, meu, depois você vai visitar ela. Para que você vai lá agora? Ela não está na UTI, ela não vai nem te ver. 10 dias depois que eu voltei para cá, ela faleceu. E se eu não tivesse ido? Por causa de 1.000 euros, 1.200 euros? Quais são os nossos valores? Meu irmão já tinha morrido em 2021 de Covid, eu não pude ir lá. E eu falei com a minha cunhada de uma forma que eu nunca tinha falado em vários anos. E ela concordando. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Qual é a nossa preocupação? É com as coisas daqui? Ou é com as coisas da eternidade? Que nós possamos mudar a nossa chave.
que nós possamos prestar atenção naquilo que o Senhor Jesus quer, que nós possamos viver a vida dele. A seara é grande, Jesus está voltando, e os trabalhadores são poucos. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito, muito obrigado pelo teu amor. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo transforme as nossas vidas, mude os nossos corações e que nós sejamos verdadeiros seguidores do Senhor. Que nós possamos nos importar com os outros e proclamar as boas novas da salvação. Ajuda-nos a tirarmos os nossos olhos das coisas, as coisas terrenas que ficarão aqui, e ajuda-nos a colocarmos os olhos no Senhor. O Senhor diz que o Senhor suprirá as nossas necessidades, que nós não precisamos nos preocupar com amanhã. Então nos dê força e capacidade, perseverança, para que nós estejamos vivendo verdadeiramente o Teu Evangelho. Guarda-nos nesse dia, Pai. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus.